Glória a Deus, irmãos. Continua aí, pode continuar fazendo fundo. Eu ia botar o fundo ali, mas pode continuar aí, tá gostoso, tá maravilhoso. Eu confesso, irmãos, pode se sentar, a gente já vai começar a pregar, a gente já vai começar a ministrar. Eu me sinto alegre, feliz, eu me sinto cheio da presença do Senhor, né? Eu acho que a gente vem nos cultos justamente para isso, para ser cheio do Espírito. Para ser cheio, obviamente a gente traz o Espírito conosco, mas a gente chega aqui num gostinho de quero mais. Num gostinho de Pai, me encha, me faça transbordar do Teu Espírito. E eu acho que isso foi o que aconteceu aqui hoje. Que louvor maravilhoso. Que Deus continue usando, né, Marcelo, a louvar ao Senhor, a fazer conforme Deus tem usado ele a fazer. Amém? Em Atos capítulo 7, versículo 55, diz algo muito interessante. E diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os seus olhos para os céus, capítulo 50, versículo 55, e viu a glória de Deus e Jesus em pé à sua direita, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai. Irmãos, eu saí de casa ali, eu escrevi até aqui, e eu te convido nessa noite a fazer como Estevão. Eu não vou pregar sobre Estevão hoje, fique tranquilo, eu preguei logo, tem alguns meses. Mas nessa noite eu gostaria de falar um pouquinho do nosso Deus, do nosso Deus. E por que eu usei essa passagem de Estevão aqui? Porque Estevão ali, ele cai de joelhos, ele olha para os céus e vê os céus abertos. E vê a glória de Deus e vê Jesus à direita do Pai. E como servo do Senhor, como ministro de Cristo, eu quero te convidar a, junto comigo, a olhar para o Pai nessa noite. A olhar simplesmente para o Pai e desejar cada vez mais, assim como Estevão, a ponto da gente olhar para os céus e ver os céus abertos. Irmãos, e não é ver os céus abertos para receber bênçãos. Estevão estava naquele momento ali, ele ia morrer. O interessante era isso. Iriam apedrejar, ele morreu, né? Depois daquilo ali, ele morreu. E ele se ajoelha ali e olha para os céus e vê os céus abertos. Então eu te convido nessa noite, como servo de Cristo, a olhar para os céus e ver os céus abertos. Em minhas ministrações eu tenho falado que os céus estão abertos, não somente eu, mas muitas pessoas aqui, que os céus estão abertos sobre essa igreja. Irmãos, e não é olhar para os céus simplesmente falar assim: não, eu preciso olhar porque de lá virá o meu socorro. Obviamente que de lá vem o nosso socorro, mas é olhar para os céus para ver a glória de Deus, para ver o que Deus pode fazer e o que Deus, como Deus é. A gente muitas vezes tem se esquecido de chegar na casa do Senhor e olhar simplesmente para Cristo e falar assim: não, o meu Pai que está nos céus, um dia eu aceitei Ele e Ele é suficiente para mim. Ele é suficiente para mim. Eu saí de casa hoje orando e buscando de Deus e falando: Senhor, usa-me na Tua palavra, a ponto de que as pessoas consigam te ver nessa noite, a ponto que as pessoas que vão ouvir consigam te ver. Mas o mais interessante, que eu também orei e que eu também possa te ver. Irmãos, pois não adianta a gente sair de casa, não adianta a gente deixar o nosso dia de trabalho, chegar cansado, se arrumar, tomar um banho ali corrido e descer para a casa do Senhor, se não for para contemplar a glória de Deus. Se não for para contemplar a glória de Deus. Deus está nesse lugar. Então eu te convido nessa noite a olhar para Ele, e falar: Pai, eu estou aqui. Pai, eu estou aqui, eu estou te vendo, eu estou vendo a Tua glória, eu estou vendo o quanto o Senhor é. Amém? Aleluias, glória a Deus. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse Deus tão maravilhoso. Deus me incomodou nesse dia a falar um pouquinho sobre Ele e sobre o que Ele faz e o que Ele é. E em primeiro lugar eu queria falar que Deus é eterno. Deus é eterno. Todos nós sabemos disso, obviamente. Isaías 43, versículo 13 diz assim: antes que houvesse o dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar alguma coisa das minhas mãos. Eu operando, quem impedirá? E eu peguei outra versão aqui, que é de uma Bíblia
o livro, eu não sei qual é essa tradução, mas eu peguei uma tradução que diz assim: de eternidade em eternidade eu sou Deus, e ninguém pode impedir o que eu posso fazer. E a gente vê aqui que antes que houvesse o dia, Deus já existia. Antes que houvesse o haja, a ciência vai nos ensinar aí, quem já estudou, e quem não estudou também sabe como é, porque já viu em algum lugar, falando que no começo ali houve uma grande explosão, e aquela explosão houve tanto poder que ali começou a surgir as coisas, e essa explosão foi chamada de Big Bang, e a gente que é cristão, a gente sabe que esse momento ali foi o haja, foi a palavra de Deus, que houve uma expansão de poder, a ponto de tudo ser criado. E o interessante é que a gente lendo aqui, a gente sabe que antes que isso acontecesse, Deus já existia. Antes que o haja acontecesse ali, antes que a palavra de criação fosse decretada, Deus já existia. Deus já existia. Deus já era soberano sobre tudo. Por mais que o tudo ainda não existisse, mas Deus já era soberano sobre a sua criação. Então a gente tem que entender que a gente tem um Deus que Ele é eterno. A gente teve um início, mas Deus não. Deus sempre esteve lá. Deus sempre foi Deus, sempre será Deus, e um dia Ele será Deus para nós lá, a gente vendo Ele na glória. O interessante é isso, Deus é eterno. Antes que houvesse o haja, Ele já estava lá. A nossa mente humana é incapaz de compreender isso, né? Eu me lembro, pouco tempo depois que eu me converti, a gente tentando entender um pouco a mente de Deus, e depois a gente vem saber, fala assim: é impossível, é impossível. Se a gente parar para pensar, a gente tenta procurar uma lógica em Deus, e Deus não tem lógica. Deus, Ele foge da lógica. Que antes do haja Ele já estava lá. Você fala assim: poxa, antes de criar tudo, mas quem criou Deus? Não, Ele sempre existiu. Ele criou o tempo, Ele criou as medidas, Ele criou o haja, e Ele já estava lá. Hoje eu estava estudando ali e pegando uma pesquisa falando para ver o tamanho do nosso Deus, o tamanho do nosso Deus. E o autor, ele vai falar algumas coisas ali, eu não me lembro o autor, estava lendo na internet. Ele vai falar algumas coisas seguidas ali da Bíblia, mas ele inicia assim: que Deus é tão grande, tão imenso, que não há medidas capazes de medir a Deus. Não há medidas, porque Ele foge de todas as medidas. Ele foge de tudo aquilo que a nossa lógica humana tenta aplicar a Deus. Ele foge disso, Ele é muito mais. Deus é infinitamente mais. Então Deus é eterno. Deus, Ele estava lá no haja, antes que o haja houvesse. O interessante, a gente lendo aqui, Mateus capítulo 28, versículo 20, diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O interessante aqui é que ele se coloca na primeira pessoa, né? Ele fala: eu estou convosco, eu não vou vir. Igual a gente fala: não, Jesus vai vir a estar conosco. Ele já está conosco, Ele já mora em nós. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Então a gente tem que entender que o nosso Deus é eterno. E é um Deus tão poderoso, tão eterno, tão magnífico, que ainda assim Ele falou assim: por mais que tenha um ser lá na terra, um ser terreno, que não merece a minha glória, que não merece que eu esteja com Ele, eu ainda com essa minha eternidade, eu escolhi um dia morrer por Ele, estar com Ele na terra. Eu escolhi um dia passar um pouquinho desse tempo com eles lá, para que um dia eles possam viver na eternidade comigo. Então a gente tem que entender isso. Deus, Ele é eterno. Seguindo mais à frente aqui, Deus, Ele é grande em sabedoria. Ele é grande em sabedoria. Porque eu te convidei a olhar para a glória de Deus. Porque eu te convidei a olhar para os céus e ver a glória de Deus. Porque ao passar dos anos, a gente tem vindo à casa do Senhor, a gente às vezes tem assistido mensagem no YouTube, a gente tem pregadores que a gente gosta, a gente tem palestrantes que a gente gosta, a gente tem pessoas que a gente admira. Porém, esse Deus é tão sábio que Ele dá sabedoria a essas pessoas que a gente tanto admira. O interessante, quando eu estava ali
hoje preparando essa mensagem, separando os versículos, eu estava me lembrando de Salomão. Salomão, quando ele vai assumir o reinado, ele pede a Deus sabedoria. E Deus fala que ele seria o homem mais sábio que viveu na terra e que viverá na terra. Deus fala isso para ele. Então, ele era extremamente sábio. A gente sabe que não vai ter ninguém tão sábio quanto Salomão. Mas o interessante é que a gente olha para Salomão e vê toda a sabedoria dele nos livros que ele escreveu. A gente vê e fala assim, admira, ele dá dicas que hoje você vê coaches financeiros falando, ensinando. Salomão já na antiguidade ele ensinava sobre isso, ele já dava palestras coaches, né, para isso. Então a gente vê a sabedoria de um homem a qual multiplicou grandemente a riqueza de Israel ali. O interessante é que essa sabedoria foi dada por Deus. E uma sabedoria tão imensa assim só poderia ser dada por alguém que tem uma sabedoria maior ainda. Maior ainda. Então a gente tem esse Deus sábio, esse Deus que está junto de nós, esse Deus que já está conosco. Ele fala, eu estarei com vós até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Esse Deus sábio está com a gente. Romanos capítulo 11, versículo 33, diz assim: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Quem pode dizer sobre suas escrituras? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para querer algo em troca? Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo que existe é por meio dEle, para a glória dEle, para a honra dEle, para todos sempre. Amém. E a gente entende aqui que a gente tem um Deus todo poderoso, um Deus sábio, um Deus que no momento que a gente necessitar dele, obviamente que a gente não tem que estar aos pés do Senhor por necessidade, mas no momento que a gente precisar dele, ele vai falar, não, eu sou sábio o suficiente para te dar uma resposta. Irmão, se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente veio à casa do Senhor, veio à igreja, eu mesmo muitas vezes, às vezes eu estou com algo do Senhor não, algo meu, e eu falo, Senhor, eu preciso de uma resposta tua. Eu preciso de uma resposta não minha. Eu não quero o meu pensamento. Eu vou à casa do Senhor hoje em busca de uma resposta sua. Eu não quero que o pensamento brote em meu coração. Use alguém lá para me aconselhar. Use alguém para falar comigo, seja no louvor, seja na palavra, seja nas oportunidades, seja na ministração da oferta, seja em qualquer área. Seja às vezes eu sentado no meu banco ali, vindo alguém batendo nas minhas costas, falando, ei, Deus mandou te falar isso. E todas as vezes Deus me deu resposta. Porque Deus é sábio o suficiente para compreender tudo aquilo que eu necessito. Seguindo mais à frente, a gente vai entender a sabedoria de Deus foi tamanha, que Ele, no momento da criação, ali quando o homem cai, logo após, na verdade, a criação, quando o homem cai, ele já arquiteta um plano, ele fala assim, não, eu preciso trazer o homem de volta para mim. Eu preciso trazer o homem de volta para mim. E Deus, ele conduz esse plano durante muitos anos, até conseguir traçar o seu plano 100% e trazer o homem de volta a ele. A ponto de hoje estarmos aqui aprendendo sobre a sabedoria de Deus. Aprendendo sobre um Deus todo-poderoso, sobre um Deus eterno, sobre um Deus criador de todas as coisas, sobre um Deus que não precisa de nada para fazer o tudo, sobre um Deus que é imenso, que é maravilhoso, sobre um Deus que um dia, irmãos, a gente pegou e falou assim, não, eu preciso desse Deus. Um dia a gente fez essa decisão, né? Talvez tem pessoas que estão assistindo que ainda não fez essa decisão em seu coração, mas eu oro a Deus que um dia você tenha a oportunidade de decidir por esse Deus tão maravilhoso. O interessante, irmãos, que Deus, por sua infinita sabedoria, Ele vai nos lugares onde Ele sabe que necessita ser tocado. Ele toca onde nenhum homem pode tocar. Ele toca no coração e na alma. Ele toca no espírito. Eu me lembro muito bem, quando eu era jovem, antes de me converter, jovem não, era criança, né? Que eu tinha 11 anos. Mas quando eu era criança,
Eu ia na casa do Senhor, ia na igreja ali quando eu me converti, aceitei e me firmei na presença do Senhor. Eu me lembro que eu falava assim: Senhor, eu só estou indo pelo louvor. Eu só ia pelo louvor, não ia pela palavra, não ia por nada. Naquela época, a gente ouvia muita música mundana, né? Eu e meus irmãos ali, gostava muito. E foi a primeira vez assim que eu tive contato com instrumentistas. E ir no lugar ali, pessoas estarem tocando e cantando sem você pagar nada, né? Sem você precisar pagar um show, sem nada disso. Porque desde pequeno meus irmãos me levavam para muitos lugares, né? Então acabou desde novinho a gente ia para muitas festas, coisas assim. E todas ali que eles iam, eles tinham que pagar. Mas aí eu comecei a vir na casa do Senhor. E a gente vinha ali e era de graça. E ali tinha o tocar, tinha o louvar. Meus irmãos também aceitaram durante essa época. E a gente se apaixonou pelo louvor. Obviamente eles não foram da nossa igreja, né? Mas foram da quadrangular. Mas eles aceitaram também por isso. Então foi algo que Deus usou de sabedoria para tocar onde eu queria e necessitava. E Deus usou louvor para me trazer a presença dele. Eu não sei qual foi a sabedoria que o Senhor usou para te trazer a presença dele, mas eu sei que ele usou de infinita sabedoria. Eu sei que ele fez algo que somente você e somente naquele dia poderia aceitar a ele. Pelo menos comigo foi assim. Talvez se eu não tivesse ido naquele dia ali, talvez eu não estaria nos caminhos do Senhor hoje. Mas o Senhor usou de infinita sabedoria para me trazer aos caminhos dele. E eu falo assim: como é que esse Deus tão sábio, irmãos, chama uma pessoa tão burra, desculpe a palavra, mas na época era justamente isso, ainda hoje eu sou, muitas vezes. Mas Deus, com sua infinita sabedoria, olhou para mim, olhou para você e falou: não, eu quero trazer essa pessoa até a minha presença. E um dia eu vou colocar ela num lugar de destaque, não porque a gente merece, mas porque a misericórdia dele é grande. Fala assim: não, eu vou usar essa pessoa para falar às outras pessoas. Assim como o louvor aqui, Deus usou de infinita sabedoria hoje de colocar Marcelo a louvar. E como foi bom, como a gente sentiu a presença do Senhor. Como Deus tem sido bom para conosco. A gente passou um ano, na verdade 2 anos e 4 meses, né, pastor? Que você fez as contas, terça. 2 anos e 4 meses. Que quão grande a sabedoria de Deus abrir esse lugar aqui, irmãos. Talvez tem pessoas aqui que, se não fosse essa igreja aberta hoje, não fosse essa igreja, não estaria nos caminhos do Senhor. Talvez você não teria se reencontrado com Deus se não fosse essa igreja. Então tudo isso aqui foi projeto do Senhor, foi sabedoria dele para com a tua vida. Assim como ele usou Salomão a abençoar Israel, ele vai usar a palavra verdadeira a abençoar diversas pessoas nessa cidade, e quem sabe nesse país, e quem sabe no mundo todo. Então Deus sabe de tudo. Deus, ele conhece. Deus, ele é sábio. Ele não só sabe o que aconteceu no passado, não só sabe o que está acontecendo agora, mas ele sabe o que há por vir. Ele sabe o que há por vir. E esse é o maior, acho que é a maior definição de sabedoria. Ele saber de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe até onde essa igreja vai chegar. Ele sabe até onde o pastor Gesiel vai chegar. Ele sabe até onde eu vou chegar. Ele sabe até onde você vai chegar. O interessante é que ele já planejou tudo isso para nós, em sua infinita sabedoria. Seguindo mais à frente, a gente entende, e a gente vê na Bíblia, na verdade, que Deus, ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Ele tem infinito poder. Assim como eu falei aqui nesse instante, ele pode fazer o tudo do nada. Ele, com a sua palavra, ele pode falar haja e acontece. Ele é infinito em poder. A gente vê isso na Bíblia, exemplos, quando ali o mar vermelho vai ser aberto. O povo está naquele momento ali desesperado. O povo está falando assim: não, a gente saiu do Egito para morrer aqui, perto do mar. Deus nos tirou de lá para nos matar aqui. O interessante é que a gente bota muito na conta de Moisés, né? Fala assim: Moisés foi lá e tocou. Obviamente a gente não tem que tirar os méritos que o Senhor coloca sobre homens,
Mas a gente olha muito para o homem e fala assim: Moisés abriu o mar vermelho. Mas não foi Moisés não, irmãos. Foi Deus. Foi Deus que naquele momento, eu não sei se ele tocou o seu dedo e passou ali, assim como a gente faz às vezes com a terra, né? E abriu o mar. Foi Deus em seu infinito poder. A gente vê Deus demonstrando seu poder em várias outras ocasiões. A gente vê no livro de Êxodos, quando Deus ali ele vai descer sobre o monte para falar com o povo, vai falar que aquele monte se enche de fumaça, né? E que ali começa a haver trovoadas, que ali começa a haver trovões, relâmpagos. E Deus, quando ele pisa naquele lugar, toda a terra estremece. A gente vê o quanto o nosso Deus é poderoso. O quanto esse Deus é poderoso. A gente vê também, irmãos, ali, às vezes nas coisas simples. Lá em Gideão, quando ele foi chamado, ele faz uma prova com Deus. Ele fala assim: um novelo de lã. Eu vou pegar esse novelo de lã, vou colocar sobre o orvalho, sobre o tempo, e que venha o orvalho à noite e caia sobre todo lugar, mas que esse novelo de lã esteja seco ao amanhecer. E ele acontece assim, eu não lembro a ordem, mas ele também fala, e no outro dia ele faz a mesma prova. Ele fala: eu quero que tudo esteja seco, mas o novelo de lã esteja molhado. Eu acho interessante Deus ali indo à noite falar assim: não, eu vou ali molhar aquele novelo de lã. E Deus, com seu infinito poder, ele faz isso. Deus ali, quando ele está na criação, através do haja, ele fala: haja terra, haja luz, haja o homem. O homem não, na verdade o homem ele faz com as mãos, mas seu infinito poder, ele usa o haja para trazer grandes coisas à existência. E no momento do homem ali, ele com suas próprias mãos o faz e sopra o fôlego de vida em suas narinas. E a gente vê o infinito poder de Deus sobre isso. A gente vê Deus operando milagres e maravilhas no Novo Testamento. Jesus fazendo coxos se levantar, Jesus curando cegos, Jesus fazendo isso e aquilo através do poder do Espírito Santo. E a gente pode compreender o quanto o nosso Deus é poderoso. A gente vai ver em alguns versículos, se eu não me engano, em Isaías, se não me falha a memória agora, Deus falando que ele pega sobre a concha da sua mão a água do mar, com o seu dedo ele mede os céus, ele usa a terra como assento para ele se assentar. A gente vê o quanto o nosso Deus é poderoso, quanto o nosso Deus é grande, quanto o nosso Deus é imenso. A gente vê na nossa geração, irmãos, Deus ainda ele faz hoje, ele ainda opera milagres hoje. Eu falo, obviamente tem muitas pessoas aí que postam coisas erradas, mas você vê às vezes milagres sendo postados ali, você fala, não tem como ser forjado. É Deus operando ali. Às vezes você vê pessoas que chegam na cadeira de roda levantando e saindo dali. Eu já vi isso ao vivo ali em Belo Campo. Então a gente vê isso. Às vezes igual o pastor Bira, ele chegou e orou ali no Capinal sobre uma mulher uma vez, e os pés da mulher que era torto voltou a ser normal. Foi, Deus é poderoso demais. Deus é imenso. Deus é um Deus tão grande, irmãos. A gente não tem noção às vezes. A gente olha e fala assim, não, eu admiro personagens bíblicos, mas a gente às vezes esquece de olhar para o Deus que está atrás daquele personagem, do Deus imenso que está por trás daquela pessoa, do Deus que deu sabedoria, do Deus que permitiu aquela pessoa operar milagres e maravilhas, do Deus que deu as vitórias a Davi. Vai falar que Davi não perdeu nenhuma guerra, né? Mas não foi por conta própria, foi porque ele tinha um Deus todo-poderoso sobre ele, que ele tinha um Deus que podia fazer tudo sobre a vida dele. E o interessante, irmãos, que a gente tem esse Deus em nossas vidas. Um dia a gente aceitou esse Deus e a gente se esquece disso. Se esquece às vezes que a gente serve um Deus que é todo poderoso, que fez terra, céus e mar. A gente esquece que Deus é o Deus que deu vitória a Davi sobre Golias, e a gente às vezes para por muito menos, né? Às vezes a luta é tão pequena e a gente olha assim e fala, poxa, não consigo. E Deus está falando, olhando de trás, falando assim, meu filho, vai que eu estou contigo. Vai que eu vou te dar a vitória. Vai que eu estou aqui ao seu lado.
Apenas toque no mar que o mar vai se abrir. Apenas faça um simples gesto que você vai ver operar milagre. A gente esquece que a gente tem um Deus sábio. E às vezes a gente fala assim, a gente está em casa, fala assim: Senhor, eu não sei de onde tirar dinheiro, eu não sei de onde pagar minhas contas, eu não sei o que eu posso fazer para melhorar isso. E Deus está falando: meu filho, com a sabedoria vem a riqueza. Eu sou sábio para te dar sabedoria também. Eu vou te dar a ideia de um negócio que você vai abrir e vai prosperar. Eu vou te dar a ideia daquilo que você necessita. Irmãos, diversas vezes a gente simplesmente tem que lembrar do Deus que a gente serve. E lembrar do poder que Ele tem, irmãos. Lembrar do poder que Ele tem. E de tudo que Ele é e de tudo que Ele representa para nós. Quando a gente entregou as nossas vidas a Deus, a Cristo, a gente falou assim: o Senhor é o único e suficiente. Então nesse suficiente aí, Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que no momento da angústia, da tristeza, a gente vai se encontrar com Ele. Ele vai falar: meu filho, vem cá, eu vou te abraçar. É um Deus que no momento da dificuldade Ele vai mandar provisão. Irmãos, é interessante que às vezes a provisão não é aquilo que a gente espera. Às vezes a provisão não é aquilo que a gente espera, mas a provisão vem. A provisão vem do Senhor. Às vezes pelo nosso orgulho a gente até tenta rejeitar a provisão do Senhor. Eu já tentei rejeitar a provisão de Deus na minha vida algumas vezes por vergonha. Mas a gente tem que entender que Deus tem os seus meios. E às vezes até na sua provisão Ele quer quebrar algo em nós, quer quebrar o nosso orgulho. Então a gente tem que entender que Deus é um Deus suficiente para nós. A gente tem um Deus todo-poderoso. A gente tem um Deus sábio, um Deus eterno. Sabe a minha alegria, irmãos? Por mais que a gente passe luta, prova, a gente passa uma atrás da outra. Hoje eu estava trabalhando, fui pegar um peso, minha coluna deu uma torcida, eu cheguei em casa ruim, minha esposa está ali de prova, né? E aí eu falo assim: não, para melhorar eu vou na farmácia tomar uma injeção para ver se melhora. Eu cheguei aqui mancando, né? Cheguei pior do que eu estava. Então, a gente passa luta, passa provações. Mas a minha alegria é saber que eu tenho um Deus que age por mim. Que eu tenho um Deus que está logo ali, ao meu alcance. Ao meu alcance. Alcance, sabe como a gente chega a Deus? A gente chega a Deus ajoelhando, se colocando na presença dEle. E a gente fala assim: não, eu posso me ajoelhar hoje. Eu posso entrar na presença do Rei dos Reis. Eu posso entrar na presença do Senhor dos Senhores. Eu posso falar com Ele e sei que o meu pedido, se estiver dentro da vontade dEle, será atendido. Irmãos, talvez se todos nós estamos aqui, se o presidente passasse aí na rua e falasse: ei, pode fazer qualquer pedido que eu vou atender, a gente sairia correndo para pedir algo. A gente teria um pedido a fazer. A gente sairia correndo para pedir. E a gente tem um Deus todo-poderoso, que às vezes está falando: meu filho, eu só estou esperando você me autorizar a agir sobre a sua vida. E às vezes a gente está quebrando a cabeça, a gente está sofrendo simplesmente porque não autoriza Deus a agir sobre determinada área sobre nós. E Deus nessa noite está falando com a gente: ei, eu estou aqui, eu sou Deus, eu sou todo-poderoso, eu estou com a sua vitória na mão, eu estou com o milagre que você tanto necessita na mão. Agora, para mim te entregar, se aproxime mais de mim. Se aproxime mais de mim. Se achegue mais à minha oração. Feche a porta do teu quarto. Vai e fale com o teu pai em secreto. Deus, Ele deseja isso de nós. Irmãos, e assim como eu estava falando, a minha alegria é saber que por mais que a gente passe dificuldades aqui, que a gente passe provações, mas um dia, e Deus abençoe que chegue logo, que a gente vai todo mundo para a glória. Vai chegar um dia que a gente vai estar próximo desse Deus Todo-Poderoso. E a gente, com a nossa mente humana, não é capaz de compreender o tamanho, o poder de Deus e o tamanho que Deus é. Mas Ele fala que Ele vai transformar os nossos corpos e nos dar corpos novos. E eu creio que com esse a gente vai conseguir compreender como Deus é. E o mais interessante, o que a gente hoje tem relacionamentos e parcelas
de comunhão com Deus, um dia a gente vai ter uma comunhão eterna e duradoura com Ele. Um dia a gente vai se encontrar com esse Deus Todo-Poderoso e falar assim: Pai, como é que foi criar tudo do nada? Como é que foi, Deus, quando o Senhor parou o sol para o exército continuar a batalhar de Israel? Como é que foi, Deus, que o Senhor operou esse milagre? Como é que foi, Deus, que o Senhor conseguiu abrir o mar vermelho? E talvez Deus, como aquele pai sábio, vai chamar: senta aqui, meu filho, que eu vou te explicar agora. Isso a Bíblia não fala não, viu, irmãos? Eu estou supondo aqui. É coisa minha. E a gente vai estar ali andando numa cidade linda, né? Ruas de ouro. E a gente vai ver riquezas, pedras preciosas. As pedras preciosas vão estar ali nos alicerces. E a gente vai falar: poxa, isso aqui de nada tem valor, porque o meu Deus está ali à frente. E hoje eu estou indo encontrar com Ele. Hoje eu estou indo conhecer Ele cada vez mais e prosseguir em conhecê-lo eternamente. Eternamente. Irmãos, que a gente venha ter esse alvo. Esse alvo. Muitas vezes a gente olha e fala assim: não, eu quero desistir. Às vezes a gente pensa em desistir. Isso é errado? Talvez seja. Mas é humano. Às vezes a gente vai olhar para o Senhor e falar: Senhor, não dá mais. Eu não estou aguentando mais. O meu coração já não suporta mais. Eu estou padecendo, Senhor. Mas eu te falo: ei, tenha força. Porque assim como a árvore cortada, né? E vem o rio e traz vida nova, Deus também tem essa vida nova. Em todos os momentos que eu passei por dificuldades e eu escolhi permanecer, Deus, Ele trouxe vida nova. Deus, Ele mostrou, Ele falou: não, meu filho, isso é só uma fase, isso vai passar. Isso vai passar. Eu quero que você olhe para mim simplesmente. Continue olhando para mim. Continue olhando para mim e vendo a minha glória. E no momento que você começa a fixar os seus olhos em Deus e olhar para a glória dele, não importa mais o que está acontecendo à sua volta. Não importa mais o quão difícil está a luta. Não importa o quão duro está a doença. Não importa o quão está faltando na sua casa. Não importa mais. Porque você começa a ver a glória de Deus. E quando a gente começa a ver a glória do nosso Deus, tudo é ofuscado. A gente viu sobre Estevão. Ele estava a ponto de ser apedrejado, a ser morto. E eu gosto muito dessa passagem, justamente por isso. Porque talvez se fosse eu ali, eu ia olhar para aquelas pessoas que estavam ao meu redor, ia começar a chorar, ia começar a pedir: por favor, não me mate, por favor, não faça isso comigo, me permita viver um pouco mais. Mas Estevão, ele olha para a glória de Deus e fala assim: não, a glória de Deus me é suficiente. O que está acontecendo agora, que venha passar. Mas um dia eu vou me encontrar com esse Deus. É interessante que eu creio que hoje Ele está lá com Ele. Hoje Ele está lá com o Pai. Então que a gente venha ter esse mesmo alvo, esse mesmo intuito, de olhar para o nosso Deus e falar: não, eu tenho um Deus que age por mim. O meu Deus não é simplesmente um Deus que eu vou lá e falo que vou adorar e é simplesmente fictício, é algo que está na minha cabeça. Não, Deus é real. Deus, Ele fez tudo e faz tudo, está com você, está nessa casa. No momento que a gente sai de casa e fala assim: Senhor, eu estou indo lá encontrar os irmãos para juntamente te adorar, o Espírito Santo e Deus já está nesse lugar. Então Deus é real. Deus é real. No passado eu tentava entender Deus. Eu falava assim: Deus, como é que é o Senhor? Como é que eu posso te compreender? Como é que eu posso acreditar que o Senhor existe se eu não consigo te compreender? E às vezes eu travava lutas internas. E teve momentos que Deus falou simplesmente: eu sou Deus. Eu sou Deus. Você não precisa acreditar com sua mente, mas com seu coração. Você precisa ter fé que eu existo para ti. Eu falo assim: Senhor, e realmente o Senhor existe. O Senhor está nesse lugar. O Senhor é poderoso.
O Senhor é detentor de toda glória, de toda honra, de todo louvor. A gente passou uma jornada de honra aqui, e que maravilhoso foi. Mas quem merece a maior honra é o nosso Deus, porque Ele fez tudo, Ele criou tudo, e Ele está aqui conosco. Ele morreu por nós um dia. Ele veio dos céus e falou assim: não, eu vou sair de lá. Irmãos, você sabe o que é deixar a glória? Ele falou assim: não, eu vou despir-me da minha glória, vou despir-me da minha glória e vou descer até a terra para morrer por pessoas que não me merecem. Interessante é isso. Eu vou morrer por pessoas que não me merecem. E Ele fez isso, Ele fez esse sacrifício. E hoje a gente adora, hoje a gente exalta a Deus por tudo que Ele é, justamente por isso. Porque mesmo Ele sendo tudo, Ele morreu por alguém que não era nada. Ele morreu por alguém que não era nada. Mesmo sendo tudo, irmãos, Ele morreu por nós. Então, quando você vir à casa do Senhor, saia de casa lembrando, fala: Senhor, hoje eu vou me encontrar com o Senhor, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, porque o Senhor é um Deus real, é um Deus vivo, é um Deus que opera milagres, é um Deus que faz e desfaz, é um Deus que o Senhor abre portas que ninguém fecha, e fecha porta também que ninguém abre. Então você é um Deus todo-poderoso. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Aleluias. Glória a Deus. Eu espero que você nessa noite saia daqui lembrando quem Deus é. E eu quero que você reflita também sobre o que Deus representa para você. Que às vezes num momento difícil a gente não entende o que Deus representa para a gente. E hoje eu estava ali orando e falando: Senhor, o Senhor é o meu tudo. O Senhor é o meu tudo. O Senhor é meu tudo. E eu dependo de Ti para tudo. Hoje eu sou totalmente dependente de Deus. A gente tem que orar assim como Davi fala: não afaste a Tua glória de mim. Que a gente venha ter esse entendimento, que Deus é um Deus de relacionamento. E Ele quer se relacionar conosco. Agora, nós sendo humanos, né? Nós sendo humanos, muitas vezes a gente olha para um Deus todo-poderoso, um Deus sábio, um Deus eterno, e fala assim: não, Deus, eu não quero me relacionar com você. Eu não quero. Eu não quero ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. E Deus falando: moço, mas eu sou o Rei dos Reis. Eu que deveria não querer ter um relacionamento com você e quero, e você não está querendo se relacionar comigo. Então comece a se relacionar com esse Deus, e você vai começar a ver sua vida mudar. Eu não falo financeiramente, eu não falo através de milagres, obviamente essas bênçãos vão nos seguir. Mas eu falo de você conhecer esse Deus mais intimamente, e você saber o que Ele tem projetado para a sua vida, projetado sobre o seu ser, os planos que Ele tem feito. Os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Então eu sei que Deus tem grandes coisas a fazer. Deus amado Senhor Jesus, te exaltamos, Pai. Eu te engrandeço nesse momento por tudo quanto o Senhor é. Eu te honro, Senhor Jesus, por tudo quanto o Senhor é. Eu te engrandeço, Pai, pois Tu és digno de honra, de glória, de louvor. O Senhor é o Deus que está sobre essa igreja, Pai. O Senhor é o Deus que está operando sobre essa casa. E eu te exalto, eu te engrandeço, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita sabedoria, Pai. Eu te exalto por tudo quanto o Senhor representa para mim, pois para mim o Senhor é tudo, Pai. Para mim o Senhor é tudo. E assim como um filho pequeno, Pai, que eu venha ter esse entendimento sobre o Senhor e olhar para o Senhor e falar: o Senhor é o meu herói, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai. Sem Ti eu não sei como eu estaria, Senhor. Sem Ti eu não sei para onde eu estaria, Senhor Jesus. Mas contigo eu encontrei alegria, contigo eu encontrei força, contigo eu encontrei paz, Senhor Deus amado. E eu te exalto, que o Senhor derrame nesse momento sobre essa igreja uma graça tremenda, Pai. Que como servos Teus possamos entender o que o Senhor é. Que essa palavra que foi plantada hoje, Pai,
trazer mudança em nossos corações, a ponto de chegarmos em casa e falarmos assim: Senhor, eu quero me relacionar contigo intimamente, Pai. Ora, sui cantará manazé. Tu és santo, Deus, eu te exalto, Pai. Tu és digno de honra, de glória, Pai. Aleluia. Teu reino vem, faz teu querer, digno da Feu neste lugar, transborda o teu amor, que nos envolve. Tu és santo, Jesus. Tenha liberdade nesse lugar, essa noite. Tua em nós, Pai. Confirma, Pai, projetos e sonhos sobre essa igreja, Pai. Deus, confirma ministérios nessa noite também. Espírito, Pai, ó Deus, ó Pai, arma essa igreja para encontrar o inferno, entendendo que estamos indo através do Senhor. teu reino